ajuda aí quem estiver mais próximo, ajuda a encontrar aí o texto. Primeiro Samuel, capítulo 7, verso 12, mas eu gostaria de ouvir o amém de vocês todos. Amém. Carol. Vamos lá de novo? Amém. Vamos amém, mas caprichado? 1, 2, 3 e... Amém! Agora melhorou, glória a Deus. Vamos lá então, 1 Samuel capítulo 7, verso 12, que diz assim: Então Samuel tomou uma pedra e colocou entre Mitzpá e Bet-Car, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Amém. Curve a fronte, vamos orar. Curve a fronte, vamos falar com o papai. Pai, em nome de Jesus, aí está a tua palavra. Fala conosco, fala com a tua igreja, fala com cada um dos irmãos nesse aniversário, 19º aniversário da comunidade apostólica Moriá Rema. E nós pedimos ao Pai todas as diretrizes para este culto, para que nós sejamos abençoados por Ti, como realmente já somos. Mas, Pai, fala, Senhor, poderosamente aos corações dos Teus filhos, aos corações dos Teus servos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós vamos procurar agilizar, porque todo aniversário tem o quê? Jesus, manda um povo que fala, Jesus. Todo aniversário tem o quê, Evelyn? Bolo. Então eu vou procurar ser mais rápido, porque as pessoas querem bolo. Não que nós não demos valor à palavra. Não é isso, a palavra é importante, mas aniversário a pessoa quer bolo. Mas no casamento a pessoa quer ouvir a palavra ou quer ouvir comer o bolo? Quem falou palavra? Quem falou palavra? Gostei, palavra. Queridos, o que nós encontramos aqui nesse contexto que acontece aqui? Eu queria compartilhar com vocês alguns pilares. Primeiro, relacionamento. Segundo, aliança davídica. E terceiro, memorial. Amém? Quando nós olhamos aqui para o nome Samuel foi um personagem muito importante da Bíblia. Que primeiramente ele teve 3 funções que ele exercia. Uma das funções dele era juiz. A outra, segunda dele, é sacerdote. E a última, profeta. Amém? Profeta. Porém, entendemos aqui que esse período de juiz estava praticamente terminando. E o povo de Israel, eles tinham sido, ou melhor, aconteceu um ocorrido muito chato. Levaram aquilo que significava a presença de Deus, que é a Arca da Aliança. A Arca da Aliança. E o fato de eles terem levado a Arca da Aliança, o povo de Israel ficou em apuros. Porque a Arca da Aliança significava o quê? A presença de Deus. Esse é o ponto principal. O segundo que eu quero compartilhar com vocês foi o quê? Esse relacionamento que Davi tinha com Deus. Davi tinha um relacionamento com Deus e ele olhava lá para frente, com o objetivo do quê? De construir um templo, que não tem nada a ver com os templos que nós vemos por aí, porque os judeus, não estou dizendo totalmente ortodoxos, mas os judeus, o culto deles não é dentro de 4 paredes. É aonde? Na casa. Na casa. Os cultos são em casa. Os cultos são nos lares. Nós não vemos sim sinagoga, igual o Júnior compartilhou, mas o ponto principal das igrejas era em casa. E hoje a casa é quem? Somos nós. Amém? Então, o relacionamento de Davi com Deus, dentro do relacionamento que eu estava falando para você, que são 3 pilares: relacionamento, memorial. Primeiro, dentro do relacionamento Davi e Deus, tudo aponta que ele tem desejo forte de construir o templo.
Mas Deus não deixa. Por quê? Porque Davi, ele teve mãos o quê? Sanguinárias. Deus não permite que ele edifique o templo ou constrói o templo, porque ele teve mãos sanguinárias. Ele matou, ele cometeu muitas coisas inescrúpulas que não dá nem para dizer aqui. Porém, o que eu queria chamar a sua atenção é que existia aliança davídica entre Deus e Davi. E quando Davi expressa, até aqui nos ajudou o Senhor, ele sabe a etapa que ele passou até chegar ou galgar um degrau que ele alcançou. Ele passou por muitas etapas, etapas fáceis, etapas difíceis. Ele viu o quanto foi importante ele oscilar, ele passar por afrontas, por conflitos, mas ele teve vitória. Então, quando ele fala, até aqui nos ajudou o Senhor, ele sabe o que ele passou. Quando nós olhamos para Moriá e nós dizemos, até aqui nos ajudou o Senhor, nós sabemos que a comunidade apostólica Moriá passou nesses anos todos. Quem às vezes não está atento conosco, anteriormente o ministério tinha um outro nome. E obviamente tem um ditado que diz assim, bíblico: mudou o sacerdote, muda o quê? Muda as leis. Ninguém nunca leu isso, sou eu? Muda o sacerdote, muda as leis. Então muitas coisas foram mudadas nesses 19 anos. Assim como aconteceu com Samuel e com Davi. Então nós podemos dizer também, até aqui nos ajudou o Senhor. Então por que essa pedra? A pedra de memória, como legado daquilo que Deus fez, daquilo que Deus realizou. Então quando nós olhamos para a vida de Samuel, e ele aponta o lugar chamado Ebenezer, que traduzido até aqui nos ajudou o Senhor, o que ele está dizendo com isso? Qual a informação que ele está passando? Nós vencemos os filisteus. Hoje os filisteus são quem? Os nossos adversários, os nossos inimigos, aquele que quer nos derrotar. Mas não é isso que eu quero falar nesta manhã. Eu quero falar nesta manhã no sentido de que se você quer ser vitorioso, ou se nós quisermos ser vitoriosos, ou se nós quisermos reconsiderar a ajuda de Deus, o que nós precisamos fazer? Primeiramente, crer. Segundo, ter um relacionamento fiel com Ele. Davi, até aquele momento, ele tinha um relacionamento fiel com Deus. Quando o povo pede para o Senhor o que? Olha, nós somos diferentes. Quase igual a mensagem de quinta. Você está? Nós queremos ser igual às outras nações. As outras nações têm um representante humano. E o povo de Israel não tem nenhum representante humano. Nós queremos. O que Deus desloca? Desloca Samuel para ir até a casa de Jessé. E lá o Senhor fala com ele, vou nomear alguém para ser rei. Só que antes disso, é nomeado Saul como rei. Entra no regime monárquico e Saul passa a ser o primeiro rei de Israel. Só que o que acontece com Saul? Desliza. Deus manda ele matar todos os amalequitas, porque Deus via o pecado, Deus via os erros, Deus via os constrangimentos, e Deus mandou matar todos da região dos amalequitas, entre criança, de colo, adultos, era para matar todos, é para exterminar todos. Mas Saul, com coração bondoso, com coração amoroso, resolveu não matar ou preservar a vida do rei. Deus viu, Deus olhou e Deus não se agradou. Às vezes é melhor nós obedecer do que sacrificar. É bíblico. Consegue repetir? É melhor obedecer do que sacrificar. E ele sacrificou a vida do rei e de mais alguns. E Deus rejeitou o primeiro rei pelo fato de ele ter errado. Agora voltando no contexto que nós havíamos falado de Jessé. Samuel e Jessé. Deus fala para Samuel lá no capítulo 16. Vai até o Belemita e unge lá. Quem eu escolher? Não é quem você quer, é quem eu escolher. Porque aos olhos de Samuel, Jessé tinha 7 filhos, ele poderia escolher qualquer um deles. Mas Deus manda, quem eu escolher. O cenário, que desenho é esse?
Passou o primeiro filho, não era. O segundo não era. O terceiro não era. O quarto não era. O quinto não era. O sexto não era. Faltava um que estava distante. E que não vivia praticamente em família. Não tinha aquele relacionamento familiar junto a Jessé. O que a palavra de Deus diz? É aquele. E Samuel simplesmente tinha olhado para a vida de um dos que passaram e apontou: é esse. O Senhor falou: não. E Deus escolheu quem então? Davi. Um menino franzinho, um menino que não era tão olhado, mas a inquietude de Davi em querer ser vitorioso, a inquietude de Davi em querer prosseguir a sua jornada, porque ele já tinha matado um leão, era um homem que foi realmente escolhido antes da unção. Olha, o detalhe não é só quando Deus unge, é quando Deus escolhe antes de receber a unção. E existe muitas pessoas nesse estilo que Deus trabalha. Deus escolhe antes de receber a unção. Nazaré está por aí? Ah, tá. Então, às vezes as pessoas pensam: eu não vou naquela igreja lá porque o pastor tal não foi ungido. Ao olho humano não. Mas se foi Deus que ungiu, quem sou eu? Quem somos nós? Assim aconteceu com Davi. Então Deus ungiu a Davi antes. Aí chega Jessé, chega Samuel, conversa com Jessé, é preparado e ele é ungido. Só que tudo apontava para quem? Para a construção do templo. Como eu disse um momento atrás, ele foi sanguinário, matou muito, ele foi um varão de guerra, homem de guerra, tinha as mãos sujas de sangue. E Deus levou isso em consideração. Deus levou isso em consideração. Mas aí por que ele fala: até aqui nos ajudou o Senhor? Porque ele sabe que ele foi para o deserto, ele sabe que ele sofreu. Voltando no contexto da aliança, ele sabe que a arca da aliança foi retirada e o povo que levou a arca da aliança embora pegou uma doença grave e colocaram em um determinado momento a arca da aliança junto com outro deus Dagon. E o que aconteceu? Caiu. Quando eles amanheceram, vamos supor aqui, vamos desenhar aqui o cenário. Colocamos a arca da aliança aqui e um outro deus representante aqui. Quando amanheceram, o deus Dagon tinha caído. Aí eles se tocaram, abriram os olhos, acordaram: vamos entregar essa arca aqui, que está acontecendo algumas coisas estranhas. Alguém já leu isso ou estou falando à toa? Só um? O que eles fazem então? Davi, reconhecendo tudo isso, todos os episódios, todos os conflitos, ele fala: até aqui nos ajudou o Senhor. Mas qual é o ponto principal dele? Para onde aponta? Construção do templo. Porque ele queria construir o templo e Deus não deixou. Eu disse, ele tinha as mãos sujas de sangue. Só que o povo, nesse momento aqui, o povo chega a arrependimento. Então são 3 palavras: memorial, relacionamento e arrependimento. Memorial, relacionamento e arrependimento. Então o povo chegou ao arrependimento. Então Deus se agradou e Davi chega a dizer, a expressar naquele lugar, para ficar em memória, para que todos pudessem saber, para que de gerações em gerações todos pudessem ouvir e entender: até aqui nos ajudou o Senhor. E a Moriá está fazendo esse mesmo papel nessa manhã. Nós estamos aqui porque o Senhor nos ajudou. Não foi com as nossas forças, não foi com as nossas passadas, mas foi com a orientação de Deus. Até aqui Ele tem nos ajudado. Aí nos deparamos com uma situação que chama atenção. Quem está ouvindo, glorifica o nome do Senhor. Glória a Deus. Entre o versículo 3 até o capítulo 14, eles estavam vivendo uma opressão espiritual. Depois você possa ler na sua casa. Uma opressão espiritual. Quem é que vai tirar as pessoas da opressão espiritual, a não ser Deus? Então ele reconhece a grandeza de Deus. Muitas mudanças diferentes daquele período para o que nós estamos vivendo hoje em várias partes do mundo? Não. Porém, precisa alguém intervir. Precisa alguém intervir. E, na verdade, eu entendo que é nesse momento que eles chegam ao arrependimento, porque Samuel convoca ao povo,
porque eles acabam deixando de lado os ídolos, ele acaba deixando de lado a destruição, destruído todas as coisas que está fora do controle de Deus, para que eles possam focar somente no Senhor. Então, quando você fala de memorial, isso não pode ser como patrimônio público, não pode ser demolido, não pode ser quebrado. Às vezes a gente vê casas antigas, velhas, não são demolidas, não são quebradas, porque é patrimônio público. Em memorial ou em memória, praticamente aquilo ficou conhecido, Ebenezer, como patrimônio público também, que ninguém podia demolir, porque foi Deus que ajudou o povo de Israel. E nesta manhã, queria convidar você, e eu queria dizer para você que Deus também quer te ajudar. Mas tudo depende de quem? De você. Mas eu preciso de uma ajuda. Em que Deus pode me ajudar? Em qualquer área da sua vida. A partir do momento que você abriu o coração e entrou em você o arrependimento, Deus quer trabalhar você. Deus viu que aquele povo se arrependeu. Então Samuel fala de boca cheia: até aqui até aqui nos ajudou o Senhor. Foram 20 anos de opressão. Praticamente faltou Deus trovejar sobre o corrido. O que é trovejar? Às vezes nós vemos o mar revoltado, nós lembramos de tufão, lembramos de... tem vários nomes, Katrina, não sei o quê. Eu posso dizer para você que Deus pode estar revoltado com tudo que está acontecendo. Isso aponta para uma convocação ao arrependimento. Amém? Se nós nos situarmos, nos posicionarmos como cidadão arrependido, as coisas vão mudar. Por que as coisas mudaram quando eles se arrependeram? Porque eles abriram o coração. Para haver arrependimento tem que abrir o coração. Se não abrir o coração, não há arrependimento. Quem já sentiu ou já percebeu que a partir do momento que você entregou o seu coração e se arrependeu, as coisas mudaram na sua vida? Eu sou a primeira pessoa a dizer isso. As coisas mudam, as coisas funcionam diferente. Por quê? Porque você abriu o coração para o Senhor. Assim foi o povo. E o povo abriu o coração para o Senhor. E Samuel viu a ajuda de Deus. E ele fala bem claro e bem nítido: até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. O que você precisa para Deus te ajudar? Relacionamento. Um relacionamento não normal. Um relacionamento profundo. Relacionamento é normal quando você chega e fala bom dia, boa tarde, boa noite. Ou as 4 palavras mágicas, 4 ou 5. 4 palavras mágicas, isso para Deus não é importante. Embora você fale para Ele, bom dia Espírito Santo, bom dia Jesus, bom dia Yeshua, bom dia Elohim, bom dia Adonai, boa noite, boa tarde. Nós temos essa liberdade de falar isso com o Senhor. Mas o mais profundo é quando nós levamos uma vida devocional. Não dentro de 4 paredes, que é a igreja, mas esse templo que somos nós. Lá em João capítulo 4, versículo 23 e 24, fala assim um texto: que os verdadeiros adoradores de Deus adorarão a Deus em espírito e em verdade. Então não existe lugar de 4 paredes que você pode adorar a Deus. Por isso nós somos uma igreja de pequeno grupo. Podemos adorar a Deus em qualquer lugar. Se o pequeno grupo sair daqui, foi para a praça aqui, como chama, Robinho, essa praça aqui? Olha onde tem o campo ali. Ninguém conhece. Como chama, Arthur? Aperta o campo aqui, vocês conhecem. Se for fazer um culto ali, ou melhor, um pequeno grupo ali, aonde todos possam participar, eu queria chamar a sua atenção que isso é adorar o Senhor. Adoração não é só levantar a mão, cantar, adorar, pular, saltear e não sei o que. Adoração é abrir o coração e dizer: o Senhor está comigo, o Senhor está me ajudando, o Senhor é a minha fortaleza. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O que isso vai gerar? Vai gerar um arrependimento coletivo, porque quem olhar vai se aproximar e vai dizer: eu quero ser igual a esse povo, eu quero adorar o Senhor. Arrependimento coletivo é muito bom. Quando você está lá no PG, você vê, ou qualquer um de vocês vê as pessoas contando o testemunho, contando o que Deus faz no PG, gera um arrependimento coletivo. Sim, todas as pessoas sentem. Vamos prosseguir, porque esse memorial tem um ponto focal. Ele contrasta com as derrotas, ou com as derrotas. Quem de vocês pode dizer assim: até aqui o Senhor me ajudou? Até aqui o Senhor me ajudou. E quem não pode dizer: até aqui o Senhor não me ajudou?
Porque eu vou abrir um parênteses. Só de você estar respirando, o Senhor te ajudou. Só de você estar vivo, o Senhor te ajudou. O salmista fala assim: deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Amém? Amém. Para nós finalizarmos, para nós recebermos vitória, nós temos que depender de Deus. A dependência de Deus é a primeira coisa na nossa vida. Não adianta você fazer uma universidade ou fazer uma faculdade se você não quiser depender de Deus. Tudo bem, pastor, hoje nós temos a IA. Joga no IA que a IA faz o TCC completo. Eu vinha conversando com a minha esposa, ela falou assim, os professores estão preocupados porque joga o TCC lá no IA e sai o resultado completo. Se o advogado quiser defender uma causa, joga lá no IA, que é inteligência artificial, e já vai vir o resultado completo. Eu estou falando de um relacionamento mais profundo. Eu estou falando de uma dependência mais profunda. Uma dependência plena. O que é uma dependência plena? Uma dependência total. Você não perde o foco. Já percebeu que muitas pessoas perdem o foco? E com Deus não podemos perder o foco. E Samuel não perdeu o foco. E hoje em dia o que mais se vê é... Como é que chama que o pessoal fala? TDAH. Quem foi que falou? O tal de TDAH. De um tempo para cá, isso está uma evidência. E nunca existiu esse negócio de TDAH. Talvez com menos frequência hoje, qualquer coisinha é TDAH. Ah, você não foi trabalhar por quê? TDAH. Ou se não, autista. Pessoal, se nós esquecer um pouquinho esse negócio aqui, ó, o TDAH vai pro beleléu. Tem gente que não precisa acordar nem com o celular, acorda automático. Quer ver? Dos antigos, como eu, por exemplo. Quem acordava sem celular, sem relógio, sem nada? Olha aí. Não precisa de celular, não precisa de relógio, não. Então, isso era para gerar em mim, em Júlio e outros aí, TDAH. Pastor, você vai para o culto? Não, eu tenho TDAH. Esqueci do culto. Ou eu sou autista. Não tem sentido. Então, se não depender de Deus totalmente, algumas coisas vão mudar. Vou te dizer uma coisa. A palavra tem o quê? Poder. Começa a declarar assim. Se você quer ter vitória dentro do contexto que nós estamos falando. Você quer ter vitória, TDAH, autista, foco, não perder o foco. O que você precisa fazer? Depender totalmente de Deus. As pessoas não querem depender totalmente de Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Por quê? Eles dependeram de Deus em guerras. Eles dependeram de Deus em batalhas. Eles dependeram de Deus em conflito. E assim eu quero encerrar dizendo o que para vocês? Ponto principal: fidelidade. Então, relacionamento, memorial, o que mais? Arrependimento, aliança davídica. Aliança davídica apontava para quem? Filho de Davi. Aponta para Jesus. Jesus tem uma aliança com Davi. Bisavó ou avó, parente de Davi, tem ligação com Jesus na mesma aliança. Então, se você quer ter uma aliança mais profunda com Deus, primeiro você tem que ter um relacionamento mais profundo e depender totalmente de Deus. Vai fazer alguma coisa? Deus, eu estou indo, vai na minha frente. Vai comprar um carro? Comece a declarar, mesmo sem ter, eu tenho um carro. Eu tenho uma casa, mas começa a declarar, eu tenho uma casa. Você vai ver algo acontecer, mas com o coração arrependido. Se não tivermos coração arrependido, não adianta nós depender de Deus. Nós temos que ter um coração arrependido, um coração mudado, um coração onde Deus possa habitar. Eu não gosto dele porque ele é barbudo. Eu não gosto dela porque ela tem um estereótipo. O estereótipo em outras palavras. É isso que eu ia falar.
Mas você que não ia gostar disso, ó. Rechonchuda. Eu não gosto dela porque ela é rechonchuda. Rechonchuda é um vocabulário para trocar por gordinha. Ele foi mais. Amém? Eu não gosto dele porque ele. Eu não gosto dele porque ele tem o cabelo. Como é que chama esse corte de cabelo aí? Trança. Pessoal, o coração arrependido não olha para essas coisas. Como chama aquele super choque? Eu não gosto do presbítero Marcelo porque o cabelo dele está igual ao super choque. Pessoal, o que fizeram com Jesus quando ele foi falar com a mulher samaritana? Tu vai lá falar com a mulher sozinha? A dependência plena de Deus faz nós quebrar protocolos e paradigmas. Glória a Deus. Agora voltando aos 19 anos, aí eu vou encerrar. Nesses 19 anos nós estamos quebrando muitos paradigmas. E a partir desse ano de 2026, muitos paradigmas, muitos protocolos nós vamos cortar. Você vai ver o presbítero Leandro fazendo um culto de maneira diferente aqui. Você tem que vir para ver. Pastor, desculpa. Fazendo culto diferente. Pastor Leandro, desculpa. Culto diferente aqui. Porque nós estamos querendo quebrar paradigma da igreja tradicional. A igreja tradicional, o pastor chega, aquele molhão de chave. Eu cuido da igreja. Aleluia. Abre a porta da igreja, cuida da igreja, não sei o quê. Vai com aquele molho de chave para a igreja. Nesse modelo, todos nós somos responsáveis pela igreja. Pastor, não entende nada. Todos nós somos responsáveis pela igreja nesse novo tempo. Não é só a figura do pastor. Então apenas depender de Deus. Júnior, depende de Deus para onde você vai. Está ouvindo, Tessália? Guarda o que você aprendeu para depender de Deus. Porque as pessoas querem depender de Deus dentro de 4 paredes. Você tem que depender de Deus aqui dentro. Jesus parou quando fala, você vai lá em encontro da mulher, ele parou? O que ele teve? Foco. Aqui Samuel, quando ele fala, até aqui nos ajudou o Senhor, ele fala de foco, ele teve foco. As pessoas não querem ter foco, começa a orar. A orar é tão chato porque eu não vejo Deus. Todas as religiões conseguem enxergar alguém. Chama teofania. O que é teofania? Algo que você enxerga, algo que você vê de um olho nu e cru. O cristianismo ou o evangélico não consegue ver uma figura, a não ser a cruz. Algumas igrejas cristãs tem cruz, uma cruz. Tirando isso, tem o símbolo do peixe para representar. Mas tirando isso, não tem nada. E os cristãos têm dificuldade em conversar com Deus. Vai falar, Senhor, mas não vê nada. Por que eu estou conversando com a parede? Não. Nós estamos usando a fé. Esses homens, 930 anos antes de Cristo, no caso de Samuel, ou Davi que seja, nem todo momento eles viam Deus. Como que diz em Hebreus capítulo 11? É fé. Sem fé? Então a dependência total, ou a dependência na sua plenitude, é agradar a Deus. Eu gostaria que você assimilasse o que foi falado dentro das 4 palavras, vou pedir para nós repetirmos, enquanto se prepara para nós irmos para o encerramento. Quais são as 4 palavras? Relacionamento, arrependimento, aliança davídica, memorial. Vamos repetir todos juntos? Relacionamento, arrependimento, aliança e memorial. Memorial.